Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje, dia 27 de janeiro, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje retoma a sequência da carta aos Hebreus que temos acompanhado, hoje no capítulo 10, versículos de 11 a 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com essa única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isso também que nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: "Eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias", o Senhor declarou: "Pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Não me lembrareis mais dos seus pecados nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado." Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 109, a este texto da carta aos Hebreus, o refrão do Salmo é: "Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque." Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Nosso evangelho de hoje é o de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e o seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis estas parábolas? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo que a escutam, e chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos e são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ele não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra
e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, eu penso que existe uma continuidade interessante entre o tema do sacerdócio de Cristo, o caráter definitivo, único, insubstituível do sacerdócio de Cristo. Nós tivemos já a oportunidade de refletir acerca da mediação, do caráter do pontífice, aquele que faz ponte. E aqui, hoje, especificamente, a palavra fala do sacerdócio de Cristo como um sacerdócio o sacrifício é único e definitivo. O texto começa dizendo que o sacerdote ele faz isso diariamente, muitas vezes oferece cultos, sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Ele diz que o de Cristo foi o único sacrifício, um sacrifício pelos pecados, mas um sacrifício que tem um caráter definitivo e implica Deus e o homem de maneira muito mais íntima do que propriamente aquele outro sacerdócio. Porque, segundo o texto de Hebreus, este sacrifício ele é perfeito porque ele inscreve as leis no coração e na mente, de modo que o caráter essencial do ser tocado pelo fruto deste sacrifício oferecido por Jesus tem, portanto, aquele aspecto que é de algo que é feito de modo a tocar a essência das coisas e transformá-las e mudá-las. O sacrifício de Jesus na cruz, portanto, toca a nossa natureza e produz nela, faz com que a nossa natureza fique ainda mais relacionada em intimidade e ainda mais destinada à salvação pelo próprio sacrifício de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, oferecido pelos nossos pecados. Entendo que existe sim uma proximidade com a parábola do semeador, no sentido de compreendermos que o semeador sai sempre a semear, assim como o sacrifício oferecido por Jesus tem um caráter único e definitivo. Essa constância e permanência do semeador que sai para semear, é assim que é aberta a parábola. O semeador saiu para semear, não o semeador saiu para semear em terra boa, ou o semeador saiu para semear e destinou mais sementes ou sementes mais promissoras àquele terreno bom, e outras sementes não tão promissoras que envolvem algum risco aos outros tipos de terreno. Fica claro que indistintamente o semeador saiu para semear, lançando sementes sobre todo tipo de terreno. Entendo também que há uma relação interessante na compreensão de que o sacrifício oferecido por Jesus precisa de nossa parte também, de uma resposta, de um abraçar, de um preparar terreno para que esse sacrifício seja aceito e celebrado em nós, de modo a este sacrifício encontrar nosso arrependimento, nosso desejo de vida nova, encontrar também nossa disposição para uma vida em Cristo. Desejo a todos que este dia seja abençoado, que trabalhemos no sentido de preparar a terra e fazermos do nosso terreno uma terra boa. A parábola em nenhum momento diz que terreno pedregoso, que terreno de espinhos ou de beira de caminho não pode se tornar terra boa. Nada é definitivo aqui, o terreno de espinhos pode se tornar terra boa se os espinhos são retirados e ele é devidamente preparado, o mesmo valendo para o terreno sem profundidade ou para o terreno com muitas pedras. Preparemos-nos e trabalhemos o nosso terreno, trabalhemos o nosso chão, nossa condição, para experimentarmos que este único sacrifício de Cristo nos implica intimamente numa relação de proximidade e amizade com o nosso Deus, que faz de nós terra boa. Um dia abençoado para todos.